de saber que a vitória tem sabor. Estou pleno, pleno de esperança, de ver em minha criança que me aproxima de Deus. Eu quero um mundo melhor, uma família maior, amigos pra rever, sorrisos de paz, dar um abraço capaz de demonstrar o meu amor por você. Pleno de poder, pleno de amor, pleno de saber que a vitória tem sabor. Estou pleno, pleno de esperança, de ver em minha criança que me aproxima de Deus. Eu quero um mundo melhor, uma família maior, amigos pra rever, sorrisos de paz, dar um abraço capaz de demonstrar o meu amor por você. Senhor, e é por isso que eu vivo pleno como estou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem de ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Olá, meus amores da Comunidade Espírita Nova Era. Que prazer estar aqui com vocês para desejar um feliz ano novo para vocês, meus queridos internautas, para o meu querido Celso Seara, José Alberto, Luciano da Gata, enfim, para toda essa equipe que forma essa instituição de amor. E depois dessa arte, desse momento luz, dessa comunhão com o Cristo, nós vamos nos mantendo nessa boa vibração e vamos falar de Jesus e vamos falar dessa história de amor e vamos aprendendo do Cristo e nos projetando para frente, porque é janeiro, é onde tudo começa.
É neste mês que nós devemos reforçar as nossas intenções, gerar os nossos projetos e, acima de tudo, vivê-los. Vivê-los, para que, dentro desse compromisso, nós possamos fazer desses 11 meses à frente, meses maravilhosos de transformação, aonde nós tenhamos mais coragem, mais resignação, mais forças para vivermos a vida dentro de tudo aquilo que o Cristo nos ensinou, desenvolvendo tolerância, desenvolvendo paz, desenvolvendo perdão, desenvolvendo compreensão, vestindo-nos de uma resignação ativa para seguirmos em frente e crescendo em amor, em conhecimento, em sabedoria, para que através desse crescimento nós possamos ir aos poucos transformando-nos e transformando também o nosso entorno. A Terra, ela precisa de boas vibrações. Os nossos irmãos estão precisando muito de oração, estão precisando dessa compreensão, de mais amor, de mais serenidade da nossa parte, para que possamos estender-lhes as mãos. E isso não acontece se não compreendermos realmente esse amor que Jesus nos traz. Esse amor que é um amor incondicional, porque o Cristo nos ama e nos ama com um amor ágape, com este amor incondicional. E nós precisamos entender o que significa esse amor incondicional. Porque ouvi outro dia alguém dizer que o amor incondicional, ele era insano. Que o amor incondicional era completamente fora de noção. Porque o amor incondicional, ele permite que a criatura faça tudo. Então, o amor incondicional, na visão dessa pessoa que falava, esse amor incondicional era um erro. Mas todos nós sabemos que o amor do Cristo é incondicional. E esse amor seria um erro? Esse amor seria insano? Ou é a nossa forma de ver esse amor, segundo as nossas ações, que transforma e faz com que nós vejamos como insano, pela nossa falta de compreensão? O amor incondicional, ele não permite que a criatura faça tudo o que ela quer. Ele não fecha os olhos para os erros. O amor incondicional não permite que a criatura erre e nós vamos estar sempre ali passando a mão na cabeça. Não. Quando Jesus tem por nós um amor incondicional, é um amor dentro da lei de amor, dentro da lei de amor, dentro da lei de justiça e da caridade. Esse amor incondicional significa dizer que o Cristo sabe separar o erro e a pessoa. Ele sabe que apesar de todos aqueles erros onde a criatura vai responder, aonde a criatura há de se quitar com a lei, porque ele mesmo disse, daqui não sairás sem que pagues o último centavo. E a cada um segundo as suas obras. Agora, eis a cada um segundo as suas obras, mesmo a criatura no erro, o Cristo não deixa de ter compaixão, não deixa de ter piedade. Mesmo ela cometendo os equívocos e sendo muitas vezes punida pela lei dos homens e respondendo à sua própria consciência diante da lei de Deus, o Cristo não deixa de amar o ser. Ou seja, ele é imparcial. Ele lamenta aquele que erra. Ele lamenta aquele que está se entregando às loucuras. Ele tem piedade daquele que se perde por caminhos equivocados e que faz o seu irmão sofrer. Ele lamenta, ora por aquela criatura, mas não concorda com o erro
e nem fecha os olhos para os seus equívocos. Ele sabe que aquela criatura haverá de responder segundo a sua construção. E isto é amor. Ele não abandona. Este é o amor incondicional. Ele não abandona, porque ele vai ali acompanhando o ser até que esse ser se reconstrua e se perceba filho de Deus. Porque quando Jesus fala desse amor incondicional, desse amor que ampara dentro daquela situação de pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eles estão buscando dor e sofrimento, vão padecer dentro deste caminho do ressarcimento das dívidas criadas por nós. Mas o olhar de compaixão sempre foi lançado. Por isso o amor incondicional. O amor do Cristo não é como o nosso, que viramos as costas e esquecemos até dos amigos, que dirá dos adversários. O Cristo orou por todos. E nós, que chamamos o amor incondicional, ou muitos de nós chamamos esse amor incondicional de loucura, é justamente porque nós estamos vendo o amor segundo a matéria. Aonde a criatura errou para conosco, a gente vira as costas, não ora por ela e ainda deseja que o mal lhe aconteça. Não temos a grandeza desse amor incondicional de reconhecer que fulano errou, fulano há de responder à lei, mas eu oro por ele. Eu tenho compaixão. Eu tenho piedade pelo que ele fez comigo. Porque há uma lei sobre ele, assim como haverá uma lei sobre mim diante do erro que eu cometo com o meu irmão. Por isso que Jesus diz lá, olha, dentro do amor incondicional: orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Isto é o amor incondicional. Não é que você vai andar a braços com aquele que pode lhe ferir, que pode lhe tirar a vida. Não. O amor incondicional, você não se compromete num laço de escravidão fluídica. Você não fica vinculado pelo mesmo sentimento de revolta, de ódio. Você se liberta, porque você aprende a perdoar e você segue a sua estrada. Aquele que errou ficará imantado no seu próprio erro. Como nós ficamos quando cometemos determinados equívocos e a consciência não nos dá paz. Aquele que sofreu a ação pode estar seguindo, nem se deu conta de que nós estamos emaranhados com a consciência pesada, ou sem dormir, ou sem se alimentar, ou se culpando. Quantos casos aí ocorrem? Esse amor incondicional é o que consegue seguir adiante, sem levar consigo nenhum sentimento de vingança. Olha como é tão bom nós estudarmos com Cristo, nós buscarmos sair dessa visão pequena que nos cerca, desses horizontes limitados que nos cercam, onde nós ficamos colocando o nosso sentimento e a nossa forma de agir sobre os espíritos elevados, fazendo com que eles ajam, querendo que eles ajam da mesma forma que nós agimos. E não é dessa forma. Quem cresce, cresce, muda, transforma. Não vê as coisas do mesmo jeito que nós vemos, porque ganhou valores novos e buscou vivenciar os sentimentos positivos ofertados pelo Cristo de Deus. E nós estamos aqui para termos esse amor incondicional, sim. Para olharmos para países em guerra e não tomarmos um lado A nem um lado B. Dentro desse amor incondicional, orar por todos que estão sofrendo e pedirmos a Deus compaixão e misericórdia por todos que estão promovendo tanto sofrimento, tanta dor, tantas feridas abertas na face da terra. Porque
aqueles que promovem tudo isso haverão de responder sim, mas não sou eu o juiz que devo sentenciar qual a sua punição. Eu tenho que me comover com essa ação, porque nós sabemos que todo encontro com o erro é sofrido. Quando nós nos equivocamos e jogamos uma encarnação fora, cometendo atos de atrocidades, nos tornando desumanos, preconceituosos, ao invés de usarmos as ferramentas da reencarnação para a reparação, para a reconstrução, para o reajuste. Quando nós usamos a encarnação de forma equivocada, nós sabemos que é pranto e ranger de dentes. Mas não é ninguém nos espetando, não. É a própria consciência quando esse horizonte se abre. E aí nós reconhecemos que todo o poder foi embora, que toda a força foi embora, e que sobrou prepotência e orgulho, mas que não pode muitas vezes nos valer. Então observe como as coisas mudam. Hoje nós estamos precisando desse amor incondicional? Estamos, porque estamos precisando orar. Estamos precisando ter piedade, ter compaixão de uma humanidade translocada. Mas se nós não aprendemos com Cristo e dizemos que o amor incondicional ele é insano e ele vai sair por aí aplaudindo o erro porque é incondicional, nós não aprendemos nada ainda. Não aprendemos ainda a olhar com piedade, com misericórdia e deixar cada um segundo as suas obras. Entendendo que se o mal chega ao nosso conhecimento, nós precisamos impedi-lo que ele vá adiante. Mas impedir o mal que alguém está fazendo, frear alguém, é diferente de eu desejar o mal para esse alguém. Eu preciso pará-lo. Eu preciso impedir que ele continue fazendo erros. Mas eu não preciso colocar nesse impedimento o meu ódio, a minha revolta, a minha tortura, a minha vingança. Não. É pará-lo segundo a lei dos homens. Pará-lo com as ferramentas que se possui para tanto, para que a justiça se cumpra. E lamentar o momento em que essa criatura teve a ideia, essa ou aquela criatura, não sabemos, teve a ideia de traçar um caminho equivocado. Porque nós que conhecemos as leis de Deus, nós que sabemos do processo reencarnatório, nós que sabemos das complicações espirituais dentro da lei de causa e efeito, temos que entender e viver o Cristo. Temos que entender e viver o Cristo. Uma história de amor, a história de Jesus, que veio justamente dizendo para nós: aprende enquanto é tempo, aprende, transforma-te, seja um ser melhor. Todo o convite do Cristo é para que nós aprendamos a amar. E nós, ainda tão pequenos, não estamos compreendendo esse amor. Estamos utilizando o nome do Cristo para tantas coisas, para nos beneficiarmos, para ganharmos haveres. Estamos utilizando o nome do Cristo, a história do Cristo, para manipular pessoas, situações. Nunca se falou tanto no nome de Jesus como nesses tempos. E quantas coisas têm ocorrido. Quantos escândalos, quantas situações dolorosas. É necessário que nós entendamos. Jesus veio para modificar tudo isso que aí está. Continua lutando
buscando mentes que estejam afinizadas com o bem, para que Ele possa atuar. Como Ele bem disse, que aonde houvesse 2 ou 3 pessoas em comunhão, ali Ele estaria. Mas uma comunhão sincera, um desejo do bem sincero. Entender esse amor que veio para os humildes. Mesmo cheios de conhecimento, humildes. Porque quando falamos em humildade, muitas vezes acreditamos que são seres desprovidos de inteligência, que são seres largados. Não! Humildade, criaturas humildes, criaturas simples, carregadas muitas vezes de conhecimento ou não, mas criaturas simples, com o coração aberto, justo, para tirar de si qualquer ideia de preconceito. Hoje nós estamos num mundo carregado de preconceitos e vamos trazendo Jesus para fortalecer esse tipo de coisa em determinados discursos. Quando Jesus não fez acepção de pessoas. Uma história de amor, mas uma história que precisa estar plantada em nossos corações, porque não basta só dizer que é uma história de amor, a história do Cristo. É preciso que essa história de amor, ela se faça presente através dos nossos atos, da nossa conversa, das nossas atitudes, porque vermos ainda hoje seguidores do Cristo discriminando A, B ou C, fazendo acepção de pessoas, caminhando sem olhar para os lados, sem compreender o seu irmão, sem ter esse olhar de piedade, de compaixão. Estamos realmente compreendendo a história de Jesus? Estamos compreendendo quando Ele pede que nós nos transformemos e pratiquemos a caridade, que fala para nós: quando fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. E que pequeninos são esses? Senão todos aqueles que de alguma sorte precisam de alguma coisa, e muitas vezes na troca nós nos tornamos esses pequeninos, porque nós também, todos nós precisamos de algo de alguém. E nós estamos olhando para esses pequeninos. Quem são esses pequeninos em nossas vidas? E se eles existem, nós estamos enxergando ou eles estão invisíveis? E depois nós vamos falar de Jesus, dos seus feitos, das suas maravilhas, das suas pregações. Ele que nos disse: convidai os pobres e aos estropiados. E nós estamos convidando? E este convidar significa varrer por completo, esta discriminação que nos cerca, essa ideia de julgamento constante, essa fala que pesa porque nós achamos que somos os certos. E Jesus, retalelê, veio nos ensinar dizendo: atira a primeira pedra, vai. Aquele que estiver sem pecado, aquele que nunca errou. Mas nós esquecemos dessas lições, carregamos Jesus aqui. E cadê? Esse povo me honra com os lábios, mas não me tem no coração. Como diz o provérbio, não devemos ser grandes nas palavras, mas devemos ser grandes nas atitudes. Quem são os pobres e estropiados da nossa estrada? Como estamos olhando os nossos parentes e amigos. Jesus que veio nos ensinar tanta simplicidade. E nós, espíritas, estamos por aí ostentando tanta coisa. Ostentando.
E depois vamos falar de Jesus. Precisamos voltar no tempo, sempre digo isso, e calçarmos as sandalinhas de Jesus, para nos vestirmos de simplicidade, para nos igualarmos em sentimento de amor, para percebermos a necessidade do próximo, para sermos seus iguais, no estender das mãos e dizer estou contigo, não há diferença entre eu e você. Mas nós estamos vivendo tão agitados que cada um que se vire. E a gente não está deixando esse amor penetrar em nós. Estamos perdendo a sensibilidade, essa coisa tão linda, sensibilidade de podermos olhar nos olhos do outro e perceber o que lhe vai na alma e orarmos por essas criaturas e durante a noite deixar o nosso corpo na cama e irmos ao encontro daqueles que amamos ou até mesmo daqueles que desconhecemos, mas que sofrem e que a nossa sensibilidade, o nosso desejo do bem faz com que os mensageiros benfazejos venham nos buscar para nos conduzir a lugares aonde nós podemos ser úteis. Isso é entender a história de Jesus e entender esse amor que Ele teve por nós e tem. Esse amor que, se não tivermos cuidado, ficará adormecido em nós, apenas como uma história para ser contada, para ilustrar a vida de outros. Mas história da vida real é para se tirar exemplo, é para se colocar em ação. De que adianta tantos títulos serem dados ao Cristo de Deus, se nós não nos permitimos contagiarmos-nos? O mestre dos mestres, ora, a um mestre se segue, a um mestre se bebe na fonte, e depois de beber na fonte, nós vamos aplicar na vida o ensinamento. Não é desse jeito? Quando encarnados, nós temos aulas de matemática e nós vamos depois exemplificar aulas de português, nós vamos depois falar, ensinar, viver os mestres que nos dão a profissão e depois nós vamos exercê-la e vamos lembrar sempre destes mestres, porque estamos atuando e colocando em prática todo o ensinamento que ele nos deu. E mestre dos mestres, chamado Jesus Cristo, o que é que nós estamos colocando em prática? Dentro do nosso lar? Dentro da casa espírita? No nosso campo profissional, dentro de nós, com as nossas ideias, nossos pensamentos, Jesus realmente se faz presente para o nosso hálito mental transformar-se e nós nos tornarmos criaturas mais amenas, mais serenas, mais reflexivas, mais imparciais. Uma história de amor. Esse amor que deveria fazer diferença em nossa vida, mas muitos de nós ainda dizemos, mas isso aí só Jesus. Mas o ensinamento de Jesus é uma história para ser vivida lá na frente, é um vir a ser ainda. Não, a história de Jesus, o que ele fez, nenhum de nós tem condição de fazer ainda. Nós estamos aqui só aprendendo. Estamos aqui só ensaiando. Retalelê, isso é vergonhoso. Abrirmos a boca para dizermos isso. De alguém que veio ter conosco há 2024 anos. Esperando a nossa transformação e não temos a capacidade de nos tornarmos indulgentes.
Uma história que vem sendo contada desde quando? E nós não temos a capacidade de amar. Nós não temos a capacidade de sermos amigos de verdade, de desenvolvermos solidariedade, respeito, fraternidade por quem está do outro lado, diante de um Cristo que chegou para nós e disse que a nossa família é universal. E nós vamos, sem conhecermos, falando mal de A, B ou C, quando deveríamos lamentar toda a situação negativa e orar até pelos anjos guardiães dessas pessoas, para que os anjos guardiães encontrem forças para tocarem essas pessoas que fazem tanto mal no mundo, para essas pessoas que provocam tanto sofrimento. Quem tem conhecimento deveria orar para os amigos espirituais dessas pessoas, porque foi assim que Jesus nos ensinou. Volto a dizer: orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Às vezes não é sobre nós, mas é sobre o outro, e que nós precisamos interagir através da oração, da compaixão, da piedade e fazermos o nosso melhor, porque quando não temos nada nas mãos, nós temos muito no coração para dar. Assim nos ensinou Jesus. Por isso o Evangelho nos fala da caridade material, da caridade moral, e que todos nós, de alguma sorte, temos a condição de fazer o bem, como aquele homem que queria tanto dar coisas materiais, mas ele não tinha, mas ele tinha aquele cuidado de tirar uma casca de banana, de limpar tudo, de fazer com que as pessoas se sentissem cada vez melhor na sua presença. Desencarnou sem ter nada de material para dar ao outro, mas ao chegar no plano espiritual ele foi bem recebido, porque ele fez a caridade moral, ele se esforçava para não falar mal de ninguém, para orar por quem estava precisando. Então a caridade moral abriu alas para ele no plano espiritual. E nós que discursamos tanto, que somos espíritas raízes, que ficamos defendendo isso, defendendo aquilo, com tanto radicalismo, com tanto preconceito, com tanto... Cadê? Cadê a história de Jesus no coração? Cadê essa história de amor para abrir os braços e acolher, para abrir os braços e dizer tudo vai dar certo, e olhar com amor e derramar o verbo da paz sobre o outro e fazer um caminho de entendimento entre as pessoas, ensinando-as a raciocinar, ver um mundo melhor, um descortinar diferenciado para a sua própria vida. Jesus, uma história de amor. Cá estamos começando o ano e falando dele. Possamos nós vivermos esses 11 meses à frente no fiel compromisso de nos transformarmos, de pegarmos cada liçãozinha das bem-aventuranças e colocarmos em prática. Cada dia um amanhecer, um despertar, uma nova proposta de vida, possível de se realizar. Basta que nós queiramos deixar o Cristo nascer e renascer dentro de nós, respeitando tudo que vem dele e, por conscientização, por compreensão, esforçar-se para viver, atuando bem na vida, auxiliando o processo da natureza, ajudando o próprio planeta a melhorar, porque quando nós nos melhoramos, respeitamos as plantas, os animais, não nos tornamos tão indiferentes à dor. Ainda outro dia comentava que as pessoas estão assim tão duras. Passei pela rua e vi um cãozinho e me apiedei e elevei o pensamento para que o Papai do Céu, pudesse auxiliá-lo, porque naquela hora ali eu não tinha como auxiliá-lo. Mas ele foi e deitou assim na portinha da loja, mas muito magro. E as pessoas passavam para lá e para cá. Aquele cão era invisível. Ninguém enxergou aquele cão. Ninguém. Para fazer uma oração, para ir em busca de um alimento. É assim que nós estamos vivendo.
a gente não nota o seu próprio ser humano dentro de casa, precisando de ajuda. A gente muitas vezes não percebe o próprio amigo precisando de ajuda. E nós vamos às vezes trilhando nessa estrada de indiferença, dia a dia, mas com um verbo apto para falar de Jesus, para fazermos discursos brilhantes. Então é preciso que nós saiamos dessa hipocrisia, que nós realmente façamos valer o papel ao qual nós nos candidatamos, de seguidores do Cristo, de enfermeiros de Jesus, para que nós consigamos fazer o alinhamento perfeito de fala e prática, de teoria e prática. É assim que deve ser. E o Cristo nos espera. Espera que nós tenhamos realmente a coragem de viver os seus ensinamentos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí nós vamos lá ver as bem-aventuranças e vamos dizendo para nós mesmos o que eu já faço ou não faço. Em que momento eu vou dar o meu passo para frente? Os dias estão passando, as coisas estão acontecendo. De um momento para o outro, talelé, a gente vai embora. E aí? Já que tudo a gente deixa para amanhã e para depois. Lá um dia eu começo, lá uma hora eu faço. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Não é? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. De fazer o bem pelo bem, de dar ao outro aquilo que o outro precisa e deve receber. Não é? Fazer ao outro aquilo que se quer fazer a si mesmo. Quantos pedidos estão nessas bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, que sabem sofrer, que sabem ter a resignação ativa, que não para se queixar, se lamentar, lamuriar-se, levantar a pá contra o Senhor. Bem-aventurados esses. E nós precisamos ver nessa história linda de Jesus, de tantos ensinamentos que Ele nos deixou, em que parte da história nós estamos com Ele. Ou vamos precisar, como estamos fazendo sempre, repetir de ano, até aprender a lição. Reencarnação após reencarnação, reencarnação após reencarnação. É preciso ouvir Jesus e fazer valer quando Ele diz: desperta tu que dormes. E nós precisamos despertar. Os meses aí estão, nos esperando. O mundo, retalelê, esperando também a nossa atuação. Muita coisa acontecendo, muita dor, muito sofrimento. E paremos com essa coisa de que a lei se processando, a lei se processando. A lei se processa para todo mundo, mas a lei se processa e não diz seja insensível. Nem fiquemos nisso, é a transição, é a transição, é a transição. Mas quando a dor bater na porta da gente, nós vamos dizer a transição ou nós vamos querer ser socorrido? Então Jesus veio nos ensinar isso. Deixa o mundo seguir o processo espiritual que terá que seguir. Mas eu não posso estar acrescentando a esse processo, que é trajetória espiritual, nós desconhecemos. Eu e nenhum de nós podemos estar inserindo coisas nesse processo, porque nós não somos Deus. Então a gente precisa parar de estar tentando adivinhar e dizendo: isso é a transição, isso é a transição, isso é a transição. Ao invés de ficarmos dizendo isso, o que eu estou fazendo por mim, esse deve ser o pensamento. O que eu posso fazer para melhorar a Terra? O que eu posso fazer de bom? Tem coisas boas para acontecer, minha gente, também. E nós ficamos, às vezes, num mantra negativo terrível. E Jesus não nos ensinou isso. Essa história de amor não nos ensinou isso. Muito pelo contrário. Vós sois o sal da terra. Etelele. Olha que coisa boa ser o sal da terra. É o fermento que leveda a massa. Que
coisa mais linda! Que coisa mais linda! Vós sois deuses, tudo que faço vós podeis fazer o mais. Fazei brilhar vossa luz. Olha quanta coisa boa, quantas possibilidades. Jesus, essa história de amor que Ele nos conta, Ele diz, vocês são deuses, vocês podem fazer tantas coisas lindas, tantas coisas boas. E quantas coisas lindas e boas tem nesse mundo? Quantas coisas a ciência descobriu? Essa tecnologia que nos une agora. Quantas pessoas voltadas para o bem estão aí se juntando para olhar para os que precisam? Quantos, independente de serem espíritas, de serem de qualquer religião, seres humanos que se comprometeram em deixar a história de Jesus penetrar neles, sem estar ali todo dia, toda hora, lendo, palestrando, mas se permitindo viver o amor de Deus trazido pelo Cristo Jesus. Não é? E nós que estamos todos os dias na escolinha, recebendo aulinha de como fazer, o que estamos de fato fazendo? Como estamos melhorando? Só dentro da casa espírita? Etalelê. A espiritualidade diz que o vamos ver aqui fora. Quem somos nós no dia a dia? Quem somos nós no nosso cotidiano, diante dos nossos problemas, diante daqueles que se dizem nossos desafetos? Como nós reagimos à vida que está aí, vibrando em torno de nós, de acontecimentos, de situações e situações. Como nós atuamos? Nós que conhecemos essa história linda de Jesus. Essa é a reflexão. Fica aí para nós pensarmos, para nós ponderarmos neste início de janeiro. Deixar Jesus viver em nós. Deixar Jesus tocar o nosso coração para que nós falemos para o outro com firmeza, com justiça, fazendo aquilo que é preciso ser feito, mas tendo compaixão, tendo piedade. Porque nós chegamos até aqui assim, todos nós. Porque dentro desse amor incondicional, nós cumprimos o nosso papel e fomos melhorando a nível de reencarnação e reencarnação, porque nós não fomos abandonados. O amor incondicional, ele não abandona. Ele diz, olha, você errou, irá responder. Você colocou a mão no fogo, a mão vai arder agora aí até uma hora. A gente não pode impedir esse ardor, porque foi teimosia sua de colocar a mão no fogo. Agora nós estamos aqui, sem lhe abandonar, tendo compaixão da sua teimosia, da sua rebeldia, que fez com que você botasse sua mão no fogo. Mas nós não vamos lhe abandonar. Agora não podemos impedir que você sinta a dor, não, porque é consequência do seu ato. E quando você despertar e reconhecer que realmente errou e não devia ter colocado a mão no fogo e buscar ajuda, nós estamos aqui para lhe ajudar. Isso é amor incondicional. Não passa a mão pela cabeça, não. Mas também não diz, você colocou a mão no fogo, eu vou largar você aí sozinho, porque você não presta, porque você não vale nada, porque você. Não. Isso tudo, aquele que erra já sabe. Então a boa espiritualidade, Deus, Jesus, não fazem isso não. Por quê? A lei já está ali se processando. Eles apenas lamentam a inferioridade nossa de cometermos determinados atos. E não deixa sozinho. Por isso que nós estamos aqui, porque não ficamos sozinhos. Queimamos as mãos diversas vezes, nos revoltamos e estamos aqui hoje, tentando acertar. Mas é preciso que nós nos esforcemos mais. Porque hoje o Evangelho já diz, nós aceitamos coisas que não aceitavam há 100 anos atrás. Porém, é preciso que nós avancemos moralmente, minha gente. Não é possível
que algumas coisinhas a gente não consiga fazer. Ficamos recostados de que estamos num planeta de prova e expiação, que o planeta é inferior, Jesus veio mudar isso, veio falar de amor para que nós mudássemos a condição do planeta. Se nós, que estamos na doutrina, estudando, não temos a capacidade de dar um passo à frente, vamos cobrar de quem? É o outro que está lá ainda sem conhecer nada, jogando uma bomba no outro que vai fazer isso? Ou nós devemos ter essa consciência de dar esse passo para frente? Para sermos exemplos para outros tantos. Para assim, o degrau a degrau, irmos melhorando. Então, meus amores, é muita reflexão. É um repensar que nós estamos trazendo aqui para esse começo de ano. Vamos pedir que Deus nos abençoe. Que Jesus fortaleça cada um de nós, etalele, para que nós façamos escolhas certas e tomemos decisões acertadas em nossas vidas. E que, ao virar de 2025, nós estejamos melhores, com um coração pulsando, num diapasão de luz, de amor, de coragem, de resignação ativa, e com uma fraternidade, uma solidariedade incomensurável em cada um de nós, para servirmos, entendendo que é essa caridade que nos impulsiona, que nos conduz, essa caridade que entende que às vezes dizer não é amor, essa caridade que faz com que nós possamos ver o mal, enxergá-lo, coibi-lo muitas vezes, outras tantas ser a ponte para que ele não vá adiante. É isso, é caminho do meio, viver esse amor que Jesus nos trouxe, é caminho do meio, é caminho de equilíbrio, é caminho de reflexão, é sair de nós para nos vermos lá de fora e olhar para os nossos atos, nossos comportamentos, e nós vamos nos surpreender, e aí teremos a condição de pouco a pouco ir nos transformando e abrir a porta para esse Cristo que diz: eis que estou à porta e bato, se abrires, entrarei e cearei convosco. Eita lele! Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie agora e para sempre, e fiquemos agora com o nosso encerramento, com a nossa gratidão a Deus. Até o próximo encontro. Eita lele! O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas. É disso que eu preciso, é isso que me protege. Guarda os meus passos, guia-me no teu amor. Contar com você, Senhor, é bom. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e guia minha vida. Refrigera a minha alma e livra-me de todo mal. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas. É disso que eu preciso, é isso que me protege.
que a minha vida refrigera a minha alma e livra-me